Pronto, pronto, pronto. Então, junho, aprendemos sobre a nova era. Deixa eu fazer aqui um... Deixa eu compartilhar aqui. No celular, como é que tá aí? Deixa eu duplicar aqui, acho que vai dar certo aí. Vê se a tela tá inteira aí. Tá bom. Quem tá... O microfone. Então, vimos semana passada que quando Deus ele criou o homem e a mulher, ele os fez perfeito. Rapidão, tá? Vou fazer aqui o Adão. Rapidinho, para a gente tomar o que está hoje aqui. Repara no boneco não, tá? Então, quando Deus criou em Gênesis 1, quando ele criou, então, ele criou a partir do nada, Gênesis 1. Quem se lembra disso? Todos, né? Aí, só que aqui, ele fez aqui o homem e a mulher num dia só. Vamos ler rapidinho. Ô, Dani, lê para mim, Gênesis capítulo 5, por favor. Gênesis 5. Isso. Você vai lendo, dando pausa nas vírgulas aí, que eu vou mostrar aqui, que quando Deus cria o homem, macho e fêmea os faz num dia só. Que é bom aprender isso aqui também. Vamos lá, vai. Verso 1. Verso 1, vamos lá. Este é o livro, Gênesis 5, né? Isso, verso 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou. E chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Olha só, num dia só, Deus criou o homem, a imagem e semelhança, macho e fêmea os fez, e pôs o nome do quê? Como Adão. chamava Eva no início? Adão. Adão. Porque Adão significa o quê, Daniela? Humanidade. Então, o homem e a mulher foram feitos num dia só, no mesmo momento, a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus é espírito. Então, em Gênesis 1, Deus cria o espírito do homem. Macho e fêmea os fez. Agora, volta lá em umas folhas para trás aí, no capítulo 2 agora. Sim. Verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou os seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Olha a diferença de palavras que eu falei mês passado, né? Isso. Criar é uma coisa, dar forma é outra. Aqui não está criando, ele está dando forma. Olha o verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E o que soprou dentro desse boneco aí de barro? Vocês lembram? Fôlego de vida. Ele soprou aquilo que ele criou em Gênesis 1. Até aqui tudo bem, né? Sim. Então, se o que ele criou, ele soprou aqui, Adão e Eva, macho e fêmea, ficou dentro desse boneco. É por isso que quando Deus vai fazer Eva para Adão, ele não faz de outro pó. Pega do mesmo, do seu lado. Usou muito costela, né? Sim. Mas pega do mesmo. Por quê? Porque Eva estava dentro dele. Entendeu ou não? Forte. Entendeu? É forte ou não é? Na Então, Bíblia que eu falei, no Códex, ele fala que foi tirado do DNA. Dele, né? De dentro. Isso. E falar em DNA, quando descobriram o DNA, quando conseguiram mapear, o que aconteceu? Acabou com a teoria de Darwin. Porque a teoria que ele fala que viemos de quem? Do macaco, não é? Na descoberta, o que chegaram à conclusão? Deixa eu permitir uma pessoa aqui. Tá. Que todo ser humano veio de quem? De um único casal. Acabou.
Ali acabou com essa teoria esquisita de Darwin. Então tá, gente, Deus cria no capítulo 1 de Gênesis, no capítulo 2 ele dá forma. Aí eu também comentei o seguinte, que Adão tinha uma capacidade física e mental fora do esquadro de hoje, né? Inclusive física e também mental. Por exemplo, eu falei, vimos aqui o seguinte, que o corpo de Adão, ele não se cansava, gente, não se fadigava. Deus deu para ele cuidar do jardim, e o jardim não era pequeno. Segundo alguns aí, tinha 400 quilômetros quadrados. É toda Palestina hoje, mais ali um pedaço do Oriente Médio. É muito grande o jardim onde ficava. Circundado aliás, ele era fechado por 4 rios, formava um quadrado, né? Pison, Gion, o Eufrates e mais um, faltou. Então, o que acontece? Ele cuidava de tudo ali. Quando ele peca, ele perde capacidade física e também o quê? E também a que ele tinha de memória, né? Semana passada eu não deixei bem claro, mas o que é dito hoje? Que do nosso cérebro, quanto que é usado hoje? Quem se lembra aí? No máximo, né? Não sei, 8, 10, tem muitos que chegaram mais aí. 6 a 10, né? Então, não é que todo o cérebro, eu não disse isso, ficou meio esquisito, não é que todo o cérebro parou de funcionar. Claro que está funcionando. Mas o QI do ser humano, tanto para armazenamento como para raciocínio, foi diminuído drasticamente muito. Como é que sabemos que Adão tinha um potencial de sabedoria, de usar a massa cefálica, né? O simples fato dele nomear todos os animais, né? Eu chamei o Lourenço Alexandre, tem ideia? 2 filhos, eu estou errando os nomes. Agora, imagina o nome de todos os... É muita coisa, gente. Então, ele tinha uma capacidade de raciocínio, coisa muito, muito grande, muito forte, e física também. Os animais, nomes, e eu também, certas plantas, as árvores, tudo, eu tinha que saber de cor. É muita coisa, entendeu? Quando ele peca, é reduzido isso. Entendeu? É reduzido. Eu vou deixar, só para sabedoria, já que estamos no capítulo, até aqui, é bom todos saberem disso, porque daí, quando em outro estudo vocês entrar uma dúvida com relação a quem Caim casou, vocês vão saber agora. A maioria que já sabe, mas tem pessoas que não sabem. Por exemplo, nesse momento aqui, onde o homem era perfeito, quando Deus tira de Adão do seu lado ali a Eva e dá forma para ela, Deus deu para ele para os dois um mandamento, uma espécie de obrigação, entre aspas. Deus tinha que fazer esse nome humanidade virar humanidade mesmo. Então falou assim, vocês vão crescer e multiplicar pela terra. Ele falou terra, não falou Éden, não falou jardim. Éden é a terra. O jardim não chamava Éden. O pessoal não fala assim, jardim do Éden, não. O jardim chamava jardim. Éden era o quê? A terra. Então ele mandou Adão e Eva, na reprodução, povoar a terra. E não porque o jardim era no santuário. Só tinha que ficar os sacerdotes, que era Adão e era sua esposa. Gente, até então, imagine quantos séculos teve isso. Porque até a queda do homem não se contava o tempo. Ele foi fomos criados para sermos eternos. Mas com a queda, porque o salário do pecado é a morte. Como ele pecou, ele tinha que morrer. Então, passou-se a contar-se o nosso tempo, o nosso cronos. Entendeu? Passou-se a contar ali. É interessante que, mesmo depois de pecar, ele viveu 950 anos. 950 anos, para pensar a força que esse homem tinha. Tá. Já que era para reproduzir e para encher a terra, ele, até então, junto com sua esposa Eva, tiveram apenas filhas. Abre aí Gênesis capítulo 4 agora. Deixa eu mostrar isso para os irmãos. A gente vai ter uma fagulha disso, não está claramente isso, mas alguns textos nos ajudam a entender isso, porque Caim, o filho deles, ele mata o irmão Abel e foge para uma cidade lá, tem um monte de mulher e acaba casando. Quem é essa mulher? Né?
A resposta está aqui, ó, capítulo 4 de Gênesis. Antes eu quero ler, não vou ler não, vou lembrar vocês. Qual que foi, está no Gênesis 3, no verso 16. Qual foi o castigo que a mulher levou? Ó, e a mulher disse, multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Não se multiplica nada do zero, digo simples aqui. E para ela saber o juízo que ela levou, ela tinha que ter noção do que era. Então ela falou assim, ó, quando você nascer filho agora, você vai ter dor. Multiplicar isso aí, né? E outra coisa, em Gênesis 4 agora, olha o que diz, ó. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, ela louva a Deus. Por quê, ó? Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Se fosse o primeiro filho, ela ia ficar quieta. Ia ser o primeiro nascido. Mas como nasceu um homem, um varão, o que ela faz? Graças a Deus nasceu um homem. Porque até então o quê? Tinha a mulherada. Daí onde vem aí a mitologia, né? Que entra aí onde moravam as Amazonas. Quem já leu isso? Aquele filme da Mulher Maravilha explica isso. É um povoado no meio da floresta, olha como tudo se encaixa, onde vivia-se milhares de mulheres lá. Entendeu? De lá que vem a Diana, né? Aquela rainha lá, né? Então, gente, Caim, ele foge, mata Abel, foge, vai para o Oriente, e lá ele encontra esse monte de mulherada aí, pegam as duas de cara lá, depois nasce um, já pega... Ali começa a poligamia ali, porque não tinha outro jeito. Eram os dois, era um homem que tinha até então, né? É só para nível, então, para ficar claro essa passagem, tá bom? Então, Adão, ele tinha uma capacidade fora do comum, de 100%, e o corpo também era 100%, ele era muito forte, ele era muito... Né? E outra, gente, não comia carne. Ele falou assim, ó, de toda erva verde, de todo fruto, servirá de mantimento. Os animais também, de todo fruto também, vai servir de alimento o fruto para os animais. O leão comia, não sei, o fruto, capim, essas coisas. Era de mantimento. Vamos ler isso para ficar bem claro? Que eu falando aqui parece que não está escrito, né? Mas vamos ler, porque a gente vê um leão hoje matar um monte de bicho para comer, mas quando ele vai dar ordem para o homem ali, está no começo do 2, do 9, ó. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Não existia planta que não dava alimento. Toda planta dava fruto. Não existia árvore à toa. Toda planta era agradável à vista e para dar alimento para o homem. Né? Aí tinha os 4 rios aqui no 2 ainda. Aí Deus vai. Aí Deus, ele coloca o homem no meio do jardim. E ele dá uma ordem, ó. Verso 16 do capítulo 2. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, 2 pontos. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Amém ou não? E para o animal também. Entendeu? Para o animal, ele deu também essa ordem dele comer somente o fruto. Então, o leão, gente, ele, pasme, ele foi criado para... Ele foi herbívoro, não foi carnívoro. Esse negócio a ferocidade dos animais e os carnívoros, se tornar-se carnívoros, veio com o pecado. Aquela raiva um do outro, né? Então, tá. Então, semana passada, com a queda, Deus diminuiu, então, para o que temos hoje, essa média aí de quanto? Alguém falou 5 a 10, é isso? De 5 a 10. Por que Deus fez isso? Ele reduziu para que nós ficasse 100% dependente dele. Lembra que ele fala daí os versículos? Sem mim, nada podereis fazer. Tudo que fazer em nome do meu Pai, e etc. Né? Por que Deus fez isso? Mês passado eu falei que, imagine hoje, o ser humano com a alma inclinada para o mal, com 100% para pensar fazer o mal. Se com um pouquinho a gente fez bomba que mata milhares, né? Já fomos à Lua, já fizemos um monte de coisa ruim. Imagina com 100%. O mundo tinha explodido.
Então, Deus diminuiu para que nós dependêssemos 100% dele. Né? Aí eu falei que ele aprisionou esses 90% na carne do homem, que é a carne que aloja o pecado. E eu disse também algo interessante, que o inimigo, gente, ele quer tirar, ele quer expandir. Vamos colocar os 5% aqui, ó, 8%. Vou colocar um pedacinho aqui só. Aqui, o que sobrou para a gente? QI. Eu não lembro o que significa QI. É quociente de inteligência? QI, o que é QI? Alguém lembra? Alguém? É, né? Então, isso aqui virou isso aqui, ó. Nosso raciocínio. O que o inimigo quer, então? Ele quer, através da nova era, eu falei semana passada, através de músicas, de filmes, de meditação, de religião da Índia, do Oriente lá, trazer isso aqui para fora, mas sem Deus. Esse resto aqui. Sem Deus. Entendeu? É interessante que raramente, quando você encontra alguém que estudou muito, muito mesmo, fez aí várias coisas, para esse lado, para o lado da ciência, principalmente, para o lado da medicina, para o lado dos astros, essas coisas, você pode ver que, na maioria das vezes, eles não têm um apego com Deus, até são muitos ateus. Entendeu? Por quê? Porque eles conseguem, né, aumentar a favor dele mesmo. Eles conseguem, por si só, por essas meditações, essas práticas aí, um autoconhecimento. O nome para isso é gnósios, tá? Gnósios. Quer dizer o quê? Conhecimento sem Deus. Gnósios, está errado. É o conhecimento sem Deus. Aí de onde vem a palavra dos agnósticos? Agnósticos não, os gnósios, tem a palavra lá, esse pessoal aí dos esotéricos também. Tá. Em Gênesis 6, eu não falei isso no mês passado, tivemos uma intervenção angelical de que os anjos desceram 200 no Monte Hermon e tomaram forma humana, onde eles pegam ali as mulheres mais formosas. Está em Gênesis 6 isso. Eu cito até o livro de Enoque quando falo sobre isso, né? O que eles fizeram, então? Eles tiveram relação com as mulheres mais formosas e nasceram os néfilis, aqueles gigantes, aqueles seres sobremodo grandes, aquelas aberrações. Só que esses seres, como eles tinham também uma espécie de DNA angelical, a mente deles era fora do comum, porque o inimigo, em Ezequiel 28, fala que ele é rico em sabedoria. Ele é muito sábio. Então, o que acontece? Quando eles desceram, e esses que foram nascendo, esses gigantes, os néfilis, né? Eles passaram a ensinar os homens de então, Gênesis 6, a fazer armas de caça, ensinaram astrologia e construções, por exemplo, as pirâmides, a cidade que era mito, agora não é mais, de Atlântida, que está submersa, estão encontrando aí cidades subaquáticas, gente, na beira de Portugal, né? Que tudo foi destruído com o quê? Com o dilúvio. E na época não tinha tecnologia para isso. Se você pegar um estudo aí para ver, por exemplo, as pirâmides do Egito, essas construções, as pedras da Geórgia, as pedras aqui mesmo, o Erx esteve lá aqui no México, teve Erx, aquela pirâmide lá dos maias, dos incas, gente, que lá é milimétrico. E como é que vai serrar aquelas pedras lá? Pedra de 200 quilos cada pedrinha. E como é que faz a ponto de não passar nenhum papel assim? Coisa de centímetros, parece que foi feito a laser até o negócio. Então eles vieram, trouxeram essa espécie de, vou usar tecnologia, a palavra, para essas construções. Astrologia, armas de caça, armas de guerra, ensinaram a mexer com o ferro, extraiu, fizeram essa algazarra toda. E quando Deus viu aquilo, falou, não vai ter jeito. Se continuar assim, né? O que Deus resolve então? Trazer o dilúvio. O dilúvio mata todo esse povo, sobra quem? A família de Noé, gente. E é interessante, todo dia descobre uma cidade nova submersa. Recentemente, no Japão também acharam já. No dilúvio veio tudo
foi tudo por água abaixo, literalmente. É interessante que tem na parte ali próxima, agora que descobriram perto de Portugal, viram que está muito, entre aspas, raso. Viram que, de fato, veio algo de lá derrubando sem quebrar tudo. Só derrubando. Como chegasse e empurrasse. Mas como está submerso, foram as águas que foram chegando e acabando com os muros da cidade. Muito interessante isso. E foi aquela coisa, e tombando tudo. Então, quando esses anjos vieram, o homem já estava usando só isso aqui só. Eles vieram e tentaram, entendeu? E expandir, foi ensinando isso tudo, fazendo aquilo lá. Aquelas coisas incríveis. Deixa eu ver aqui onde que eu parei, então. E como é que hoje eles estão querendo fazer isso? Muitas empresas nos anos 2000 para cá, não sei como é que está hoje, mas eles estavam usando pessoas que mexiam com meditação. Eu trabalhava na Ramax na época e tinha lá toda terça-feira meditação com... Eu nem sei de que religião que era o camarada, mas relaxava muito o negócio. E uma das coisas que ele falava no começo era para a gente, a um som muito agradável, um som como está quase tocando agora aqui, sem calmo, era para a gente esvaziar nossa mente. Mas o que a Bíblia diz com relação a isso? Imagina esvaziar sua mente. Sua mente tem a palavra de Deus, tem as coisas de Deus, né? Então, a prática da nova era é o quê? Esvaziar a mente para entrar o conhecimento do gnoses, conhecimento sem Deus. E o que a Bíblia diz? Quando ele chama Josué, por exemplo, ele fala o quê? Josué, medite na palavra de dia e de noite. Não pede para esvaziar. Daqui para frente você medita dia e noite, dia e noite, dia e noite. O Salmo 1 também fala que bem-aventurado é o varão, né, que não senta nas rodas dos escarnecedores, e segue falando, depois fala assim, antes, medita na minha lei de dia e de noite. Então tem que esvaziar nada, você tem que encher a palavra de Deus. Porque é a sua palavra que vai tirar as coisas ruins. É a sua palavra que vai fazer a limpeza, vou dizer, cerebral na gente. Vocês viram algum tipo de estudo para comprar na internet, onde aumenta a capacidade, por exemplo, de decorar as coisas? Até versículos bíblicos. Já viu, né? Gente, eu não sei até que ponto isso é bom, mas o Malafaia vende um curso assim, o pastor Silas Malafaia, e vários outros também vendem esse tipo de prática, né? Aqui eu vou passar rapidinho, porque vimos mês passado já, os sinais da nova era, né? Acho que aqui não tem que pegar mais nada, não. Eu vou agora passar um vídeo para vocês. Preste muita atenção que eu vou comentar, tá? Deixa eu fechar aqui. A tela está compartilhada, né? Deixa eu ver aqui, então. Quem conhece esse menino aqui? O irmão... Menino não, esse senhor. Aqui é o irmão Rubens, gente. Não tá? Não compartilhei isso, não? Compartilhar? Oi? Deixa eu compartilhar, então. Eu vou mostrar já o vídeo aqui. Tela cheia. Esse aqui é o irmão Rubens. Ele foi da Assembleia de Deus. Agora sim, né? E agora? Beleza, obrigado. Ele foi na Assembleia de Deus. Ele hoje vive lá no interior do Amazonas. E ele se preparou mesmo por que há de vir, né? Ele está lá com a esposa dele. Fez uma casa lá e está vivendo do mato, vamos dizer assim. E ele foi um grande estudioso, nova era, essas coisas, desde os anos 80. Ele parou agora em 2019, 2020, porque mudou para lá e decidiu só, de vez em quando, postar um videozinho. Olha o que ele fala aqui, é um vídeo recente dele, do que está se tratando hoje. Eu vou falar um pouco vai encerrar essa questão de nova era, e também dos sinais. Aqui vai entrar algo dos sinais que Cristo falou, que seria o quê? Cristo não, Daniel, principalmente. Que a ciência aconteceu o que com ela? Se multiplicar, diferente de se somar. Como é que se multiplica algo? De 1 vai para 2. 2, 4, 4, 8, 16, 32, entendeu? 64, 128, 500, vai embora. Então, se multiplicar o negócio. E é o que está acontecendo hoje. Vamos ver o que ele tem a falar aqui. Acho que o áudio vai estar bem ali.
Imagine acordar e perceber que seus pensamentos já não são totalmente seus. Que suas escolhas, suas emoções, seus desejos foram programados. Isso não é mais ficção científica. É um mundo que está sendo construído diante de seus olhos. É uma realidade onde a inteligência artificial anuncia um dia. E também, é claro, a internet das coisas, elas se unem para criar um controle mais sensível já conseguido. Eles não precisam mais de prisões, quando eles constroem grades invisíveis dentro de você. Enquanto você navega tranquilamente em seu dia a dia, sistemas de inteligência artificial estão coletando seus estão analisando o seu comportamento, estão usando suas emoções como tendências sociais e ajustam os algoritmos para manter você exatamente o que eles querem. Calado, confortável, obediente. Esse confronto com a anestesia antes da liquidação o que está por trás da promessa de conveniência, de saúde, de progresso. Isso pode, na verdade, ser um experimento de liquidação já arquitetado pela história durante toda a existência humana. Hoje, falamos de nanoconcícero, falamos de coelho inteligente, capaz de mapear seus impulsos neurais, ondas eletromagnéticas que afetam o seu humor, sua comunicação, sua identidade. Parece absurdo, né? Também parecia como os soldados expostos à radiação apenas para medir os efeitos. O passado está repleto de experimentos ocultos. E o mais assustador é perceber que o roteiro está sendo repetido atualmente. Só que agora ele é digital, é invisível e também irreversível. Durante décadas, governos, corporações realizaram testes de populações inteiras, sempre sob a desculpa de avanço científico e segurança nacional. De Hiroshima, um laboratório secreto da União Soviética, passando pelos projetos norte-americanos de controle mental, sempre existiu um padrão. E estes padrões são mentiras, documentos, consequências definidas. O que já foi história pode estar se repetindo. Mas, dessa vez, bem mais sofisticado, mais discreto e uma alcance global. Se eles já fizeram isso, por que não vai ninguém correr? A pergunta é: você está preparado para o que está por vir, ele diz aí. Tá, deixa eu falar um pouquinho agora. Queria até que o Erx tivesse coisas para acrescentar no que eu vou falar, pode me ajudar aí. Quem tem já o GPT, Chat GPT, tem um? Tá vendo? Eu também. Você também, né, Vaz? Ó, Mélia, tem o GPT, Mélia? Chat GPT? Ele ajuda para algumas coisas. Muitas coisas, né? Só que você tem que saber usar, né? Eu falo assim que até na minha área mesmo, esses dias o meu sócio foi fazer um recurso e usou esse chat GPT aí. Só que ele acabou criando uma jurisprudência que não existia. E o juiz foi consultar e pense na confusão que deu. Porque ele criou uma jurisprudência que não existia, entendeu? Entendi. Então, comigo, né? Veja o que acontece. Olha como está hoje. Lembra quando, há uns 7 anos atrás, os notebooks começaram a vir com o negócio na câmera aqui de fechar, aí o pessoal orientou colocar uma etiquetinha ali na câmera aqui e tal. Gente, isso daí quando criou, a câmera já estava sendo feito já. O iPhone é um dos telefones mais seguros do mundo para isso, de coleta de dados. Quando está usando a câmera, acende uma luzinha verde e o áudio é amarelo. Quando está usando assim, já é para avisar a gente. Eu acho que o áudio é amarelo e o vídeo é verde, é isso mesmo? Isso, o vídeo é verde. Que nem os novos também ela está verde. Isso. Mas vem cá. A nossa íris, o nosso Face ID já estão coletados há muito tempo, gente. Tudo que cai na rede hoje, sabe quando você vai num banco, ou que você vai fazer abrir a tela, pagar algo com o seu rosto ali via Pix, já foi, gente. Já está na mão das maiores corporações, já está tudo armazenado. Já ouviu falar no computador quântico? Já viu ou não? É para isso o negócio. Entendeu? É isso. A Maria chega bem pertinho no telefone.
Quando você está ali, né? Gente, já era tudo, entendeu? Tudo que está na rede hoje já era. Esse dia atrás aí, na China, fizeram um teste lá, pegaram um cara na... Pegaram o cara roubando uma esquina, ele andou 10 passos e já estava pego já. Ele já passou por 3, 4 câmeras, já identificou o menino e já foi e já vieram já. E quando é distante, vai drone atrás com identificador também de face. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A perseguição do anticristo vai ser algo assim, não vai dar graça. Pode estar no mato que for. O Elon Musk tem ajudado muito com isso. Colocou satélite para todo lado. O Brasil está cheio. Lembra quando parou aqui o navio de guerra do Irã, 2023? Foi, né? Esse ano teve, né? Gente, o que acontece? O Elon Musk, ele filmou com os satélites dele umas caixas que estavam carregando para o navio, enchendo o navio. Aí descobriram agora que era urânio mandando para o Irã enriquecer lá o negócio para poder fazer toda a bomba atômica. Então não tem lugar mais seguro. Desde a época do Osama Bin Laden, quando ele ficou foragido, demorou 13 anos para achá-lo e matá-lo, ele já sabia, já estava tão avançado isso, negócio de satélite, que para ele tomar sol, ele fez uma parreira de uva. Acho que era coisa de 20 metros. Ele andava por baixo, para o satélite não achar ele. Tudo que ele usava, por causa do DNA, ele queimava. O papel higiênico que ia jogar fora dele, o que ele comia, de limpar, jogava e queimava o negócio. Para não achar o menino no meio daquele mundo. Agora, imagine que mora na cidade. Então, gente, todo mundo que tem o celularzinho hoje, que tira o Face dele para poder bloquear o celular, para ter segurança, na verdade, eles já coletaram e já está nesses computadores aí quânticos, está tudo preparado para uma grande perseguição. Você lembra que ele falou aqui que também mapeia o nosso comportamento? Eu fui fazer aqui, quando eu baixei esse aplicativo, ele perguntou que religião, que gostava de ouvir. E você não tem noção, começou a criar um perfil que realmente, de fato, era o perfil. E ele mandava também nas perguntas aleatórias que eu fui fazer, tudo que envolvia aquilo que eu coloquei. Vinha coisas evangélicas, vinha filmes evangélicos, tudo. Então, quer dizer, até a nossa personalidade já está armazenada no Instagram e algoritmo. Só o que você busca. Se você está no seu Google, na sua conta do Google lá, geladeira, por exemplo, onde você for, vai ter um negócio aparecendo geladeira, gente. Então, quer dizer, o nosso comportamento, nossas coisas, já está tudo sendo mapeado. Lembra quando lançou aquela vassourinha, não sei se é uma vassourinha, um robozinho ficar limpando a casa o dia inteiro? A Huawei está proibida de mandar para os Estados Unidos aquilo a mais. Porque descobriram lá a inteligência que tinha uma câmera escondida em toda a vassourinha da Huawei, acho que o nome é Huawei, da chinesa também, que estava sendo vendida. Alex, todo ambiente, né? Gente, olha aí o que o Ex falou, Alex também ó, é um fofoqueiro, hein? Ela vê o som ambiente, começa, entendeu? Gente, tem que desativar esse negócio, esse... Dizia para quem? Não. Para ter uma pesquisa de comportamento. Aí tem uma opção para você desativar. Então, quer dizer, o que para nós parece ficar mais prático, está sendo o quê? A gente está sendo preso, na verdade, como o Rubens disse, o irmão Rubens, está sendo preso por nós mesmos. O pessoal está aí, já com todos os nossos dados, já tem o nosso... Deixa eu na irmã aqui. Nossos dados, nossa íris, nosso mapeamento do nosso rosto, comportamento, tudo que você imagina. Vai fugir que jeito? Quer comentar alguma coisa, Marcinho? Alguém? Hilda? Alex, a gente chama Camila.
o radar inteligente também, viu? A gente tem um cliente no escritório que passou pelo radar. No próximo radar, a polícia estava lá esperando ele, porque reconheceu a face dele e ele estava com um mandado de prisão. Deixa eu te falar. Eu conversando com o meu sobrinho, que é policial, e um outro amigo também, falaram o seguinte para mim. Eu falei, por que o pessoal não está mais aquela parada constante de quem vai para o Paraguai e volta? Foz do Iguaçu, por exemplo, tem acho que 5. Por que não estão mais ali e tal? Ele falou, o amigo falou assim, olha, é o seguinte, aquelas câmeras que você vê lá agora, tanto num pedestal e tanto as do alto, registram a placa e registram pessoas próximas. Se tal placa e tal o Face ID passar mais de uma vez na semana, toca um alarme dentro da casinha lá, aí o cara vai saber, vai avisar a próxima, vou usar a palavra guarita, o próximo posto policial da Federal, e vai pegar ele, vai perguntar por que esse fluxo. Então, as câmeras que estão aí nas rodovias, igual você falou, né? No próximo pedágio estava, não estava? Já pegou a placa do carro, já pegou a sua face e tudo. O pessoal que busca mercadoria lá, daqui de Londrina, estão alugando carro para ir, só para esconder a placa. Gente, então, vou falar uma coisa para vocês, já era com relação à perseguição. Já está tudo no script já. Já está tudo. No site da prefeitura, você consegue hoje cadastrar, eu falei para a Daniela isso aqui, você consegue cadastrar a câmera da sua casa, aquela que você põe na sua casa, Maria. Você manda para a prefeitura, eles têm um barracão aqui próximo, cheio de computadores, telas para todo lado, e é uma central que controla toda Londrina. Você pode mandar o seu nome e CPF, não sei como funciona, mas pode ser o IP, e eles monitoram a sua casa. E câmera de IA também. A câmera, se passar um camarada uma vez, menos de 5 minutinhos, ele passar de novo, já aciona o laranjado lá já. Opa, por que 2 vezes? Se não for vizinho nada, entendeu? Se passar um carro 2, parar, e não é que por ali, já toca, já alerta já os sentinelas ali. Até isso, gente. Agora imagina para perseguir isso aí. Fazer perseguição. Entendeu? É muito incrível. Se eu sequestrar hoje um filho, vou sumir aí com um filho, eu não saio de Londrina, gente. Olha, sumiu aqui, tá por aí. Qualquer câmera que tiver, onde for, já era. Já era. Falaram também que quando você vai ao centro e volta, você no mínimo é filmado 150 vezes. É muita coisa. Se eu dar um rolê no calçadão ali, você entra, mas no shopping. Então, já era esse negócio de privacidade. Agora, imagina com dinheiro digital. Imagina, meu. Entendo. Então, o que acontece? Acabou a nossa privacidade. O que falta é o seguinte, é o dinheiro, o papel e a moeda sair fora. Aí, gente, esquece. Não vai ter como sonegar nada. E outra, é o imposto certinho. E você se lembra do comprar e vender? Como é que vai fazer daí? Para quem ficar para trás? Né? E para fugir, esses drones aí que andam aí, né? Ontem eu vi um drone, estão construindo uma ponte numa montanha, numa outra montanha, e da montanha de cá, vários drones estão levando cimento para de lá, para precisar construir uma via de acesso para mudar o material. Os drones gigantes vêm, pegam aquelas coisas gigantes, que nem vocês aí. Resgate com o drone já? A gente enche essas coisas assim. Gente, esse negócio de multiplicar da ciência tá fora já perdeu o controle. Esses dias mostraram um robô pendurado, ele estava pendurado, não sei se é pelo ombro, não sei, pendurado num pedestal, talvez. Quando o robô viu, quando aquela máquina ali, de inteligência artificial, viu que ele estava pendurado, ficou, tem esse vídeo no YouTube, ele ficou se batendo. Como é que um robô sabe que está pendurado e quer sair dali? É o quê? Como chama isso? É mais do que inteligência artificial. Quer sair dali, gente.
caso também que um robô não aceitou o comando de ser desligado também. Tiveram que ir lá fazendo não sei o quê. Gente, está saindo fora do controle o negócio. Já saiu, né? Deixa eu adicionar aqui. Está fora do comum. Comentou alguma coisa, Ernesto? Você conhece bastante tecnologia também? Tem uma coisa na cabeça que lembra aí? Na sua casa tem sim, tem um negócio que acende tudo, Ernesto. Como que é? A Alexa que acende? Como é o nome daquilo lá? Luzes, não sei do que. É Google, né? Google Home também, gente. Até a luzinha hoje. Tá, vamos lá então. Para que está servindo isso também? Comodidade, amém. Mas vem cá. Eu vou usar uma palavra bem chata aqui, bem feinha aqui. Está fazendo com que a gente não se esforce naquele 4% ali. Eu lembro quando eu andava de moto e levava um negócio de tinta de entrega, eu tinha, não sei se você lembra, tal do Aqui. Quem se lembra do Aqui? Era uma... gente, que lá era uma maravilha, porque é o seguinte, tinha as páginas do começo, se não me engano, no fim, e o mapa de Londrina. Então, gente, olha como tinha que usar a cabeça. Você abria ali, bom, estou aqui na Duque, vou ter que subir reto, quinta rua direita, lá no meio, terceira. Entendeu? Quando esquecia, parava a moto, abria lá, e emburreceu. Hoje, entendeu? Nós viajamos aí quilômetros sem errar. Então, o negócio de pensar acabou. Só esses anos. Papel? Tomar conta. Vai ser uma divisão. E aqueles que vão ser totalmente... não vão mais pensar, vão só usar, mas também vai ter pessoas que vai utilizar uma IA para aprender muito mais rápido. Então, a previsão de 6 anos vai dar um leque de bug. De pessoas, assim, um pouco mais burro, um pouco mais inteligente. Entendi. Olha, a IA vai substituir muito a forma de você pensar, né? Aquele que é esperto vai utilizar isso para aprender um caminho, para pular, aprender mais rápido. Entendi. Tem um defensor, vamos dizer assim, vai ficar desalienado. tremendo, hein? 6 anos. 6 anos já era. Quem ouviu falar na Revolução 4.0? Ouviu falar, Daniel? Marcinho? Opa, tô aqui. Tá aí? Ouviu falar na Revolução 4.0? Deixa eu voltar aqui. Por que 4.0? Tivemos a primeira, a segunda. A primeira foi com a indústria, né? Segunda com as máquinas, depois a internet. E agora tem essa aqui, gente, 4.0. Aqui é justamente a IA com as máquinas. Através disso aqui, bilhões e bilhões e bilhões, nós temos 8 só, né? Mas vocês estão vendo isso. O emprego, gente, trabalho. Teve um cara que falou que a fábrica da Xiaomi não, aquela de carro, a BYD, gente, eles fazem, para não errar, pera um pouquinho, parece que é coisa de, não sei se é 200, é o número 200 ou 2.000, acho que é 200 carro por hora, só 4 pessoas trabalhando. Aquele emprego que tinha sei lá, de centenas de pessoas para entrar no carro, como é que você trabalhou com isso, né? Era bastante gente, não era? Na sua época já era com robô. Que você estava no Japão. Mas, gente, 4 pessoas, 200 carros, 1 hora. É máquina subindo, levando e trazendo, desparafusando, pintando e vai. É? 100 carros no dia? Eu vou buscar certo. É muita coisa. Eu falei, não pode ser. Então, o que acontece? Já era. E vem cá, já acharam uma solução para os tais. Essas pessoas que não vai ter como trabalhar. Agora que você falou, ou você se aprofunda demais, ou você fica para trás de uma vez e é atropelado por esse negócio. Revolução 4.0 e a IA. Ou você embala nessa rampa e vai tentar ir embora arrastando aí, ou você já fica, entendeu? O que acontece então? Como fazer com centenas de milhares de pessoas desempregadas?
já está em projeto, já assinado tudo já, o tal do Bolsa Universal, gente. Quem me fala nisso? Eu? Já ouviu, né? Não é da Igreja Universal, não. É da igreja, não. Gente, o que acontece? Esse tem gente na rua e virar um transtorno. Virar um... Aí, mediante o CPF da pessoa, o CPF, o que acontece? Vai ver ali a inadimplência, aqui não é, vai zerar isso aqui, e se o camarada for bonzinho, ficar de boa, não roubar, ter uma boa conduta, não brigar, sabe aquela, o BO? Isso, é um domínio. Tipo assim, se você andar na linha, Ercas, ficar tudo bonitinho, o tal vai ter lá o seu crédito, Ercas, por mês, para comer. Meritocracia. Então, para não ter muito roubo, acabar com esse negócio de... Se o Bolsa Família, o povo não quer trabalhar mais, imagina com, né, um negócio desse, na parte dessa. Então, gente, Bolsa Universal já está assinado, e principalmente na Europa, isso aqui, ó. As fábricas da Mercedes, essas fábricas gigantes, já estão partindo muito tempo para as máquinas. Está tendo muito desemprego lá. E alguns já estão nesse caso que já, lá é outro nome que se dá. O nosso que é o Bolsa Família, né? O usa, né? Mas é outro nome já. Mas quando tiver um governo só, ou partido de governo só, é esse nome que vai ser levado, Bolsa Universal, né? E vai ser um X mediante a conduta do tal desempregado. Já recebeu. Tá entendendo, Hilda? Então, só que eu queria fazer um comentário, né? Comenta. Vai lá. Você estava falando aí sobre o desemprego e tal, né? Sabe que a mão de obra hoje em dia está bem difícil, né? As pessoas não querem trabalhar exatamente por causa dessa bolsa aí que o governo anda dando para as pessoas, né? Uhum. E sabe que ele está encarecendo muito. Você ter um funcionário hoje em dia está sendo muito caro. É muita coisa que você tem que pagar, muito imposto, é muito, muito caro, muito caro. Assim, eu penso assim, que se fizer uma máquina aí, para um robô aí, para tipo 10 mil reais, eu comprar um robô de 10 mil reais para fazer o trabalho de um homem, eu compraria, só para não ter que ter a despesa que o governo está dando e não ter que mexer com pessoas que hoje em dia está muito difícil, falar bem a verdade para você. Eu até comentei com meu esposo, falei, bom, se tivesse uma máquina aí que o governo colocasse aí uns 10 mil reais, compensaria, porque o quanto ele encareceu para ter um funcionário é absurdo. É um absurdo. O funcionário bom é caro, né? Agora imagina esses que não... E outra, é gente, né? É interessante que a gente pensa que é só o salário que vai ter o custo, né? Eu pago lá, o salário tá bom. Mas não, gente, tem um monte de coisa por trás. Tem o depósito do FGTS, aí chega férias, aí chega isso. E outra, que nem agora, a pessoa, parece que quando fica grávida também, tem aquela licença de 5 meses? 6 meses? 5 meses? Mas público. Então, mas já pensou 5 meses, 6 meses, 4 meses que for, pagando um salário, e a produção pode mandar embora ainda. Aí ela vem e coloca o testado para mais 10 dias. Lá onde a Aline trabalha, tem uma menina que entrou lá para poder ficar de boa em casa. Entrou, passou 3 meses, passou na experiência, deu 1 mês, voltou grávida. Ô, Leandro, mas e hoje? E uma funcionária que eu tenho aqui falou para mim que antes eu cheguei para ela e falei, olha, você precisa limpar aonde tem teia de aranha. Falei desse jeito. Falei, olha, ali tá com teia de aranha e tal, precisa que você passe uma vassoura ali, pelo menos uma vez a cada 15 dias, né? Aí ela chegou para mim agora no final da tarde e falou para mim que não ia vir mais, porque o senhor estava... Isso. Ela vai te processar por danos morais. Porque você mataram aí. Eu falei, senhor, tá, vou falar o quê? Tá terrível mexer com gente. Sem dar risada, por favor, aí, Daniela. Eu tô rindo. O que ela falou? É verdade, é pura verdade. O que ela falou?
que tá muito pesado o serviço. Ah, tá. Entendi. Eu para ela tirar a teia de aranha do canto. Pelo hora é normal, né? Não... Cada 15 dias. Meu Deus do céu. Ela fazia o quê? Eu acredito em você, Dani. Gente, eu fiquei chocada, porque assim, faz parte do trabalho dela isso, entende? Eu não pedi nada que esteja além do que é pago. Mas eu vou. Não? É o que eu falei, preferia mexer com robô do que com gente. É verdade. O robô tira aranha, tá? Eu mando você. Que coisa, hein? Que coisa. Eu tô rindo até agora, mas eu tô rindo de nervoso. Você entendeu? Então, gente, resumindo então, já era. Daqui para frente é só ladeira mesmo. O nosso rostinho, nossa digital, nosso CPF, nossos costumes já estão no banco de dados há muito tempo. Caiu na rede é peixe, lembra esse dito popular? E, de fato, hoje, se você pôs algo na rede, esquece. Não tem como. Ah, mas é seguro. Quanto que é seguro? Pegaram 1 bilhão de onde foi? Que banco foi? A molecada. 1 bilhão. 1 bilhão e 800 milhões? Quase 2 bilhões aí. Tem segurança para sua cara aí, Dani? Não tem nada desse óculos aí, ó. Óculos Tô brincando. Mais óculos, negócio. Segurança. Ei, acabou, gente. O negócio é subir no arrebatamento, senão não vai dar para fugir, não. Não vai dar. Ô, Dani, não é você tirar a ceia, não pedir para ninguém mais, não. Pede mais, não. Processada ainda. Então, já era o negócio. Já era a coisa. Então, deixa eu comentar mais um pouco. Então, o que acontece? Essa quarta revolução aqui, não sei se vai ter quinta. E é interessante que a gente estamos vivendo na geração pós-moderna, não é? Alguém me fala o que vem depois? Acabou. Nós passamos a modernidade. Não era pós-moderna. Daqui para frente, magia. Robô, não sei. Não tem algo pós-moderno. Não tem nome para isso. Se tiver, vai inventar. Mas, gente, o robô já foi. A internet está absurda hoje. Os aparelhos estão absurdos hoje. A Samsung está com a geladeira lá. Tem sensor em tudo. Onde põe os ovos, onde põe o limão, onde põe tudo. Faz tempo, né? Isso no japonês aí? Eu vi esse tempo. Ela avisa você no aplicativo. O tomate está indo. E aí você vai lá, você cadastra o seu cartão de crédito bonitinho e aperta assim para comprar. O aplicativo vê o mercado que você cadastrou, faz compra para você, Maria. Quando você vê, tá lá o negócio. É algo absurdo, gente. Ar-condicionado também, muito tempo já tem nessa. Ar-condicionado também, via rede, você já dá para ligar, chegar em casa geladinho. Gente, esquece. Multiplicar da ciência. Multiplicou, mas não chegou aqui em casa ainda não. Né? Isso, o Edson falou um negócio interessante. É bom salientar o seguinte, gente. Essas coisas estão aceleradas em países de primeiro mundo. Dallas, Tóquio, né? Deve estar uma coisa lá já. Entendeu? A gente do interior aqui tá beleza, por enquanto tá bom. Mas é interessante, né? Tá todo mundo querendo fugir das grandes cidades, né? Indo para o campo. Porque no campo, talvez... Lembra o que Cristo falou? Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Não é verdade? Então, gente, esses cidades aí hoje, em Tóquio da vida, Los Angeles, já estão sendo engolidos por isso já, né? Diz que a primeira cidade do mundo onde todos os trabalhadores, todos, a não ser aqueles serviços que tem que ser, já são home office, né? Em Dallas está assim, cidade do mundo que aplicou isso já está desse jeito. Eu trabalho ali dentro de casa bonitinho, o robôzaiado está fazendo um serviço das coisas. Eu vi uma propaganda também da Mercedes, Google e a Uber. Faz tempo que tem, né? De usar o Google, a Mercedes com o carro, o Google com o GPS e os mapas, né? E a Uber fazer já os Uber sem motorista. Os carros. Já tem, né? Já tem lá, né? Miami já viu isso já. Gente, Miami já tem os Uber sem o motorista ali.
Agora vocês calculam aí. Chega um carro, não tem ninguém dentro. Sai correndo, né? Fantasma. Então, a gente tá fora do comum. A ciência se multiplicou mesmo. É um dos sinais mais tremendos que a Bíblia nos traz. E é justamente a IA que o anticristo vai perseguir aqueles que ficarem para trás, para poder ser marcado, para poder comprar e vender. E se não fazer isso, vai estar cometendo um crime contra o Estado, cuja pena seja de morte. E vai ser ali da forma que ele quiser. Amém? Comentou alguma coisa aqui? Ilza, você que esteve no mato esses dias aí, na fazenda lá, tinha algum drone lá para colher, não, né, para colher milho não tem não, né? Interessante falar em colheita, até drone agora para fazer, para passar os pesticidas lá, até isso agora, né? Acabou que gastar dinheiro com o avião, né? Basta um drone agora, vai lá na colheita e vai dar passa os pesticidas ali, os herbicidas, gente. A tecnologia, ela assume verdade, também não vai ser para trazer escassez de trabalho. Vai para separar aqueles que querem trabalhar e os que não querem. E hoje pode ter jovem de gente que trabalha. Tem. Aildo, a Daniele falou. Se você fala para alguém fazer alguma coisa, ela já analisa se ela quer. Você compensa? Com a tecnologia, as pessoas vão ter que se submeter a fazer serviços que elas não querem. Porque não vai ter, né? Vai ter gente que vai ter mais poder aquisitivo e essas pessoas vão criar serviços hoje que não existem. Hoje, por exemplo, hoje você paga para um iFood entregar a sua casa. A gente imaginou que lá atrás e se uma empresa fizesse sua entrega. Então, também se cria novos empregos, entendi. Você faz isso. E quem realmente quer trabalhar vai ter que se submeter a novos tipos de trabalho. Porque, assim, dinheiro ainda na mão de pessoas, eu talvez falhar, eu vou ganhar muito dinheiro. E eu vou ter poder aquisitivo de falar assim, eu quero uma pessoa só para lavar meus tênis. Isso, minha roupa. Hoje o serviço não existe. Você fala assim, capaz, cara, só para lavar tênis. Mas pode ser que daqui para frente vá existir novos. Devido. Aí você fica isso. Quem realmente vai querer trabalhar, quem não está nem aí. Usar o braço. E tem essa responsabilidade universal. O Brasil é um país que tem interesse zero em subsidiar dinheiro para bancar. A população. Então, aqui já demoraria para chegar um negócio desse. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que evolui muita coisa, mas tem país que vai engatinhar. Também, a gente tem que pensar o seguinte, vamos fazer o seguinte, então, primeiro mundo, né? Os países. Vai dar um rodízio na mão de hoje se concentra na mão de poucos. Isso vai dar uma oportunidade para que saia da mão de poucos e consiga expandir um pouco mais do dinheiro na mão. Pode ver hoje, muita gente que não tinha nada, estão ganhando dinheiro. Antes não. Antes era quem tinha uma família ali. Vinha de herança. Só o cara fez medicina ganhava dinheiro. Hoje não. Hoje, se você for uma pessoa empreendedora, se você for atrás, você tem oportunidade de ganhar dinheiro. Isso, na internet abriu um leque. Acho que vai separar essa gente que realmente quer trabalhar, vai aproveitar isso daí, vai se ficar, vai aprender. Como que as pessoas que realmente querem nada da vida, vão ter esses tipos de trabalho que vai começar a existir. Eu acho interessante, se você ver no mercado, todos, aquela faixa grande, pegando pessoas na menor idade. Quer ver isso aí? Por quê? Porque os da prioridade não querem. Então, mas, ó, hoje no supermercado, você vai no mercado, você está dando oportunidade para as pessoas que aposentados e tal. Coisa que eles lá atrás, há 10 anos atrás, eles imaginavam
nossa, habilidade aqui já era. Não consigo mais. Não, e tá. E abre, não. Verdade. Assim, sabe? Conforme vai acontecendo, vai dando jeito, né? A questão que pode engolir todo mundo de surpresa é o seguinte: se não tiver para onde correr, por exemplo, vamos supor que de hoje para amanhã acabe o papel do dinheiro e moeda, seja tudo digital. Olha o transtorno que não vira. Com relação a, por exemplo, muita gente hoje não tem, trabalhadores, por exemplo, não pega dinheiro no cash ali. É cartão. Mas é um choque daquele negócio do papel também, cara, que vai, por exemplo, causa um vai se adequando até chegar num... É revolucionário. Depois desce. Antigamente a gente não dava valor para aquela pintinha de uma pessoa fazer um doce em casa, a gente gostava daquele do mercado. A gente falava, nossa, esse do mercado, aquele dali é meio... estranho, né? Hoje, eu vou supor o caseiro tá bom hoje. Já não... É industrial, né? Entendi. É tudo relativo. Você quer nos dizer que não é tão rápido. Vai ter que se adequando, até chegar no... Mas assim, não é esse fator que deve nos assustar. O contexto geral deve nos assustar. Entendi. Várias coisas acontecendo, é isso daqui, catástrofe, isso. Mas se observar. Por exemplo, essa guerra que tivemos agora, né? E foi uma guerra curta, né? De Israel com o Irã. A gente teve aqueles drones, é coisa absurda. Como é que pode o negócio... Aquelas bombas, por exemplo. Antigamente a bomba aí explodia um pouco, né? Essa não, ela entra, quando não chegar no alvo, debaixo da terra, depois de passar concreto ali, 60 para depois explodir. O que é isso, gente? Aqueles drones também, que a Ucrânia e a Rússia estão se usando muito, que vai, a câmera capta um negócio quente, que é o soldado, e vai, o cara no controle vai, explode o cara. Onde que ele está? Antigamente tinha com o avião, né? Ou no mano a mano ali. Agora não. Então, a ciência está a passos largos, é multiplicar mesmo. Eu vi uma reportagem ontem, até ao vivo estava o negócio, certo? O cara falou que quando abrir a porteira da IA, negócio do GPT, quando os caras falam assim, ó, se vira, não vai, eles não têm o que... o resumo foi o seguinte: não vai ter freio esse negócio, porque a própria IA, ela vai no conhecimento, certo? Ela faz uma varredura reversa para ajustar. Ela avança no conhecimento, faz a varredura e se ajusta. Você imagina o negócio na rede, negócio. É absurdo o negócio, gente. É algo fora do... Por exemplo, Maria, você pode estar onde que for. Em qualquer lugar, você pode estar lá na Austrália, de hoje para amanhã. Joga aqui, segundos. A primeira câmera que você passar na rede, acabou. Se você quiser falar com alguém ali, ó, tá lá. Entrou na rede, tchau. Isso que está, entre as me assombrando, a velocidade, ao ponto que eu alcancei, que nossa geração nossa, alcançou o limite da coisa. Porque não tem, o que tem para lá disso, é magia, filho. Tá aqui, puf, tá lá agora. Chegou já no negócio. E o cara falou, quando vocês abrirem de fato a porteira para IA e para negócio essas coisas de artificial, esquece. Porque a autoconsciência dela, eles fazem a varredura e vem se alinhando. Sabe os erros? Tem erros também de informação, mas vem se arrumando, porque está na rede.
todas as informações, quantos quaquilhões de informações é despejado na internet por dia? Quantos dados, quantas coisas é colocado lá? Agora imagina essa máquina pegando tudo isso. Isso que está deixando assim, falando, poxa, não vai ter escape mesmo. Quando tiver perseguição, vai ser uma perseguição assim, rápida, quando tiver. Mundial, rápida, e vai acabar. Ah, vamos para o monte, vamos, mas vai ter as maquininhas aí, satélite do lado, para te encontrar e te dar uma olhada com você. Então, gente, um dos sinais que Daniel falou, Daniel foi um cara que ele viu os reinos desde o primeiro império. E no finalzinho ali, Daniel capítulo 12, lê para a gente para encerrar, Daniel, Daniel capítulo 12, onde fala que a ciência vai multiplicar ali o conhecimento. Ele fala isso aí, muitos correrão de uma parte para... Eu peguei esses dias, aquele radar de avião. Chegou a ver aquilo lá, não? Mostra um mapinha no mundo, onde está passando ali. Gente, é uma loucura, parece videogame. Mas é muito assim, ó. Aí eu lembrei do texto. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência ou o conhecimento se multiplicará. Você pode ler para a gente, encerrar? Dona 12. Daniel, você pode ler o 12 pausadamente desde o 1? Porque tem algo interessante com relação ao fim aí, para a gente encerrar. Tá, vamos lá então. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Uhum. Os entendidos, pois, resplandecerão como resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Tá bom. Muitos correrão de uma parte para, e a ciência se multiplicará. Gente, olha como a gente se não examinar, não vai ter jeito mesmo de aprender. Presta atenção que ele fala aqui, ó, a ordem do anjo para Daniel, ó. É bom grifar e escreve do lado aí para você entender muitas coisas, ó. Tu, porém, Daniel, como está na sua tradução? Aqui está em Serra. Serra, né? E a sua, Ida? Aqui está fecha estas palavras. Pode a minha está fecha. Isso, maravilha. Então, grifa aí. O que significa isso aqui? Ó, cele as palavras desse livro. Cele a profecia. A profecia de Deus, olha que tremendo isso aqui, de Daniel, só que aqui começa desde Daniel, capítulo 1. Ou seja, os impérios que tivemos, os reinos que tivemos, a visão dessa profecia e todo o conhecimento de Daniel era para ser guardado. E olha o que segue depois, ó. Você esconde essas palavras até em que tempo? O que se segue o versículo? Até o tempo do... Sim. É por isso que hoje sabemos do quê? De tudo que está mediante a Bíblia, o que está acontecendo. O livro de Daniel tem uma ligação com o livro de Apocalipse, tem um terço dos animais. Então, a gente começamos a entender o Apocalipse a partir do tempo do fim, porque estaremos vivendo esse tempo. Daniel, tudo que você viu, fecha o livro. Até o tempo do fim. No tempo do fim vai ter alguém que vai abrir e vai conseguir entender aquilo que está se passando. Muitos correrão da parte para a outra. E a ciência, Daniel, ela vai se multiplicar. Amém, irmãos? Amém. Bem, então, é mentira do diabo que a gente não consegue entender o Apocalipse, porque ele foi fechado até o tempo do fim, e é para ser aberto no tempo do fim. Certo? Ele estava fechado, mas quem foi digno de abrir?
Responde aí, o mistério. João olha para um livro fechado com 7 selos, dentro e fora, começa a chorar porque não havia ninguém digno de abrir o livro. Aí vem o ancião, cutuca ele por trás e fala o quê? Ei, olha para cá. Por que está chorando? Não chores. Eis o cordeiro que foi morto e reviveu. Ele tem o poder e ele é o escolhido, ele é o digno de abrir o livro. Ele está aberto para eu e você aprender. Amém? Então, semana que vem, Erkson, me lembra aqui, eu não falei sobre as duas, por enquanto, testemunhas, né? Então, segunda que vem, já vamos, e já vai lendo também, Apocalipse capítulo 11, vamos falar sobre as duas testemunhas. Tá bom? Do livro do Apocalipse capítulo 11. Por quê? Quando a gente for falar do arrebatamento, é o Apocalipse capítulo 12. Então, vamos entrar no 11 ali, já familiarizando com o estudo de agosto. Tá bom? Quer falar mais alguma coisa, Hilda? Tá tudo bem hoje? Tranquilo? Daniele? Algum cumprimento? Tranquilinho? Quem mais está indo com a gente? Marcinho? Adriana? Ô, Hilda, por gentileza, pode finalizar com uma oração e agradecer a Deus por esse... Antes de você orar, Hilda, eu quero agradecer vocês que vieram aqui hoje, né? Obrigado pela sua vida, que semana que vem a gente está aqui de novo. É a primeira vez, né? Cláudio, Deus abençoe, tá bom? A gente fica alegre com a sua presença aqui. A Emisa, mesmo com a mão ali machucada, teve aqui também. A Dani aí se esforçou também, que eu creio que também seja difícil. A Hilda também, o Marcinho. Ó, todos vocês, fiquem meu abraço, tá bom? A Amélia, nossa visitante aí, visitante virtual, é uma irmã de um outro grupo aí que se interessou. Ela viu os vídeos no YouTube e acabou conseguindo hoje ficar conosco aí, ao vivo. Amém? Hilda, por gentileza, então, agradece a Deus por essa noite e que Ele venha abençoar a semana e segunda que vem. E já vai lendo em casa você, tá? Apocalipse capítulo 11, né? Vamos esmiuçar ele semana que vem aqui, tá bom? Amém. Pai, graças nós te damos, Senhor, por esse estudo, meu Deus e meu Pai, que veio edificar, Senhor, as nossas vidas, a vida dos nossos irmãos que estão aqui, Senhor, aqueles que estão lá na igreja, Pai, nós te agradecemos, Senhor, e glorificamos o teu nome por este momento de estudo, Pai. Abençoe a vida do Leandro grandemente, Pai, em nome de Jesus. Dá para ele toda a sorte de bênção, Senhor, que ele se dispôs a nos ensinar com sabedoria e paciência, capacita ele cada dia mais, Pai, abençoe a vida dos teus filhos, Senhor, que eles possam, Senhor, ter terrenos férteis, Pai, eles possam, Senhor, Espírito Santo, aprender cada dia mais da Tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos e te agradecemos para a glória de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe, tá? Fica na paz aí. Eu vou colocar o vídeo depois para os irmãos lá, e mandar os slides também, tá bom? Para ficar, depois você em casa, vocês vão lembrar daquilo que foi dito. Deus abençoe, Hilda, Marcinho, muito obrigado, viu? Tchau, gente. Obrigado, Deus abençoe, com Deus. A Deusa, todo mundo aí. Tchau, Amélia, Deus abençoe.